E hoje nós vamos falar sobre um economista, Economista, maracujá, caçador de qualquer coisa. político e condenado. É, É importante dizer. Condenado. Bom, até agora. É importante dizer que está condenado porque, enfim, Até agora, pelo menos. até o momento, né? Não foi preso ainda, mas foi condenado. Quem tá mais perto de ser preso aí é o outro. Verdade, verdade. Vamos falar dele com dois L's, né? Sim. Fernando Collor de Mello, que É. foi o 32º presidente do Brasil. Sai de moto pelo eixão monumental. O presidente anda mil no país do carnaval. O presidente tira fotos com o índio no palácio. E o presidente sai com o papa e sua corte é um esculacho. 2 anos, 9 meses e 14 dias. Quantas horas? Você não anotou as horas. Agora não tinha, mas... Do dia 15 de novembro, Até o dia de 1990 até 29 de dezembro de 1992. Nem 2 anos. pois é. Ou 2 anos e 9 meses. Ele tem uma origem curiosa, né? O pai dele tem um papel incrível Sim. na política, né? O Arnon Afonso de Farias Melo, que simplesmente matou um senador. O José Cairala, né? Dentro do Congresso, a tiro, porque ele queria matar um, mas ele mirou um, acertou o outro, coitado. Mirou o Silvestre Péricles, que era... Eu não lembro de onde era. Sim, talvez seja de São Paulo, não sei. E ele Mas ele continuou matou sendo foi o José Cairala, que era um vereador do Acre, que não tem nem foto na Wikipédia. Ele matou um, mas continuou senador, porque... Brasil é bagunça. Porque se o cara não é de São Paulo ou do Rio de Janeiro, ele é do Acre e ninguém caça ninguém. Se ele fosse sudestino, né? Já como tinha diz, morrido. Entendi, desculpa. Mas, olha, vai se acostumando, porque aqui, desceu ali do Espírito Santo, é tudo um grande sudeste, entendeu? Esse monte de gente branca comedora de pinhão. Mas era do Acre. Isso é Brasil, né? O cara Sim. que matou é pai de um presidente da República. E o outro não tem nem foto na Wikipédia, pelo menos. Olha aí, olha a foto dele aí na Wikipédia como é. Nasceu no Rio de Janeiro, o Fernando Collor, né? Sim, o Collor nasceu no Rio, mas cresceu na Brasília, porque o pai dele era senador. E aí tinha os coleguinhas dele, né? O Paulo Otávio, que foi associado à corrupção. Mensalão do DEM. Nem existe mais. E o Luiz Estevão, né? Senador preso pelo MDB por desvio de verbas públicas. Olha aí, então ele tinha já uma turma boa desde o começo. Uma turma boa, né? A turma do Collor. No entanto, ele se sacramentou como caçador de marajás. Sim, caçador de marajás. Mas o que ele chamava de marajá era o funcionário público, né? Marajá, porque Marajá é só na Índia. Pois é. Então, depois dele se formar em economia, ele foi para Maceió. Sim, para Maceió, dirigiu o jornal da família, a Gazeta de Alagoas. E se casou pela primeira vez com a Libete Monteiro de Carvalho, que também era de outra família tradicional lá de Alagoas. E ele tinha mais 2 esposas, ele teria 2 esposas para frente. A né? Rosiane e a Caroline. Parece o turno de família, né? Que tá na terceira esposa e contando. Um certo aí que agora não é mais presidente da República. Eles são tudo defensor da família, né? Mas são tudo cheios. Pois é. Então, ele foi prefeito biônico de Maceió em 1979. Era fácil, né? Porque a família dele mandava lá. Pois é. Deputado federal. Em 82 e governador de Alagoas em 87. Que foi o que levou ele à presidência depois. Atualmente é filiado aonde? Ao PTB do Bob Jeff. Eu quero falar aos meus amigos e minhas amigas do PTB, aos nossos leões, às nossas leoas conservadoras, que acabei de receber esse mandado do maridão de Dona Vivi, o cachorro do Supremo, o Xandão. Aquele que atirou 50 vezes contra a Polícia Federal. E atualmente jogou tá doido. 3 granadas. E diz que tá doido atualmente. Já tava, né? Já era doido. Chegou a Polícia Federal aqui para me prender agora, ó. As violências do Xandão. Eu não vou me entregar. Diz com quem anda, né, Collor? Pois é. Veja só. Até hoje, o presidente mais jovem da história do país, eleito pelo PRN, que é um partido que ele inventou, né? Ele inventou. Até hoje, com 39 anos, é alguma coisa, eu acho. Pois é. Então ele foi o primeiro eleito pelo voto direto após o regime militar. Sim, depois de 21 anos, porque o Sarney só assumiu. Pois é. E também o primeiro a ser empichado. O primeiro, tem que ser o primeiro, 2 coisas. E o mais jovem, o primeiro a assumir depois do regime, votado, né, pelo voto direto. E depois o primeiro a ser mandado para fora, pela Câmara.
Que pena. Sucedeu Sarney e derrotou o Lula no segundo turno, como a gente falou no último vídeo. Como a gente falou, e também mostrou o que fizeram. Com aquela ajudinha luxuosa da Globo. Ajudinha, né? Como disse o Boni no vídeo. Quem não viu, tá aí o card mostrando. Sim, pro último vídeo. E o último eleito. O último tinha sido o Jânio, que engraçado, né? Porque o Jânio tem algumas características parecidas, né? Tipo, ele ficava discussando com a corrupção. Com a Varre Vassourinha. Esses caras que ficam falando muito de corrupção, que o maior problema do mundo é a corrupção. Eles normalmente têm alguma coisa. Normalmente eles são corruptos. Ou tem alguma coisa por dentro. E aí, o homem da vassourinha, né? Ele era outro aventureiro, tinha um discurso também de corrupção, varrer os corruptos pra mas fora. Mas o problema é que ele era mais doido. Pois é. É difícil de saber, não sei, mas enfim. Ele pelo menos era mais claramente mais pirado, doido. é verdade. Largou. Acho que largou a prefeitura também, largou pendurou a chuteira. Doidinho. Inicialmente o Collor era filiado onde... A Arena, obviamente. Claro. Aí depois foi pro PDS. Onde foi eleito deputado federal. Mas apoiou direto. Porque, sinceramente, já não tinha mais clima de ditadura mesmo o PDS. Era inevitável que virasse a democracia, e virando a democracia, quem era a favor da ditadura não podia ficar. E votou no Maluf, no Paulo Maluf, né? Contra Tancredo, porque ele foi padrinho do segundo casamento dele. O cara, olha só. Pelo menos o cara é fiel. É pouca merda não, é um balde cheio, né? Começou em Alagoas a construir a imagem de combater a corrupção e principalmente os altos salários, né? Que era os Marajá, como a gente falou, que ele citava isso porque, era o lema do Collor. Caçador de Marajá. Daí a gente botar caçador de maracujá, né? Como bem o Lula falou no debate. E como governador, ele reduziu a máquina pública, bateu de frente com os poderes legislativos e judiciários. Todo mundo. Parece alguém que a gente conhece, né? A diferença é que o Bolsonaro é o contrário. E o Bolsonaro fez isso no âmbito nacional. Sim, ele botou todo mundo para brigar. Brigou com todo mundo. Tinha até um videozinho do leão, o Rei Leão passeando, que era ele. E as hienas eram o poder legislativo, o poder judiciário. Todo mundo do Brasil que não era ele. Era ele. Típico de alguém com projeto de ditadura. Exatamente. E aí ele tinha aquele jeitão impetuoso, personalista também, que atraiu o interesse da imprensa. Obviamente, porque a imprensa adora alguém limpo. E aquele um jeitão de herói, assim, jovem, jeitão né? Jovem também, porque ele era novo. Começou bonitão a promover e tal, e começou playboy. E começou a promover o nome dele pra suceder o Sarney, que ninguém aguentava mais. No PMDB era motivo de piada essa história dele suceder o Sarney. O Collor. Porque ninguém nem sabia nem quem era Fernando Collor lá dentro. Agora, é bom a gente ter em mente que a piada de uma geração é o desafio de existência da outra geração. Porque a gente até hoje fala do Collor. E o Jair Bolsonaro era uma piada até um dia era uma piada até uns 10 anos atrás. E hoje em dia virou uma ameaça da democracia. Quase destruiu o país. Pois é. Bolsonaro! Mas aí ele se ofereceu para ser... Chegou no Ulisses, olha que o cara... Olha a empáfia. O cara doido, assim. Chegou no Ulisses Guimarães e falou isso, ó. Eu quero ser vice. Quero ser seu vice. Aí o Ulisses falou, cresce e apareça. Só faltou ter tacado a Constituição na cabeça dele. Infelizmente, o Ulisses pecou pela boca, porque ele teve menos de 3%, né? E também E depois o Collor... Depois que ele... levou isso na cara do Ulisses Guimarães, ele saiu e fundou o PRN. Exato, saiu do PMDB e criou sua própria legenda lá, o tal do PRN. O PRN nem existe mais. E aí começou a chamar o Sarney de o maior batedor de carteira. carteira. Da história. O maior batedor de carteira da história. Um contraste com a medida. Curiosamente, seria um contraste com a medida com a qual todo mundo sabe que o Collor até hoje é famoso por ter... Não é nem um spoiler, todo mundo sabe que ele roubou a poupança. Que ele roubou a poupança de todo mundo, como a gente vai falar. Pelo menos quem ganhava mais de 50 mil, quem tinha mais de 50 mil na poupança. 50 mil cruzeiros. Aí na esteira dos movimentos ultraliberais do final dos anos 80, como o Ronald Reagan e a Thatcher, a Dama de Ferro. Ele também defendia o Estado mínimo. E uma menor intervenção na economia. Se elegeu com esse papo e aí... Aí deu no que deu, né?
Teve outra pessoa que se elegeu com Sim. esse papo, muito recentemente. É. Esse papo vai e vem, né? Vai e vem um A pessoa liberalismo. de vez em quando fica imaginando, eu acho que dá pra fazer Sim, tudo pra sem poder o Estado. dizer que o Estado é mínimo. Aí tem um crash como a depressão Sim. de 1929, 1929, como aquela crise Sim, 2008. de 2008, e aí eles vão atrás do Estado, Sim. correndo. Enfim. Mas enfim, as elites queriam alguém do PFL. Do PFL, do próprio PSDB, que na época era um pequeno. É o PMDB limpinho, né? E tal. também o PSDB era um pequeno jovem partido. Porque... Que agora morreu, né? Coitado. Falecido PSDB. E o próprio governo, tipo o PMDB, pra suceder o próprio Sarney. Porque... Pois é. Mas os candidatos dessas siglas não conseguiam Não decolar. quer falar, tipo, enquanto os dois candidatos de esquerda despontavam nas pesquisas. O Luiz Inácio, nosso vulgo presidente. Uma máquina de voto, sempre foi, né? Sim, o nosso vulgo presidente atual. O Bolsonaro só foi presidente porque prenderam o Lula. Porque né? prenderam o Lula. E também porque muita gente aí também deu uns apoiozinhos pra ele. Pois é. E o Leonel Brizola. E o Brizola, obviamente, nosso, né? Um nosso histórico. conhecido, né? Um histórico já. O nosso Rambo, mas dos anos 60, que defendeu o Brasil com metralhadora na mão. Né? No Rio Grande do Sul. que era governador do Rio de Janeiro. Na época já tinha passado essa fase. Pois é. E já era respeitado como governador, tinha aqueles programas CIEPS e tal. E também já era respeitado porque ele tinha uma história política danada nesse país. É verdade. Que é o homem pra ter feito bastante coisa. Pelo falecido, então... E é respeitado, a memória dele é sempre citada com deferência por qualquer político. Assim, o caçador de maracujá conseguiu o apoio da Globo. Né? Ressaltando que o caçador de maracujá é porque o Lula, no debate, falou isso dele. Que você é um caçador de maracujá. É uma brincadeira que pegou e aí ficou na história. Ficou até hoje o Collor chamador de caçador de maracujá. O Collor hoje é condenado e o Lula hoje foi inocentado. E é presidente. Né? Ainda bem. E ele conseguiu o apoio da Globo e dos setores conservadores da classe média alta. E também os ricos, né? Porque o Lula, né? O Lula sempre ameaça eles, na cabeça deles. E quem estava por trás do golpe de 64 era os Estados Unidos. Provavelmente as mesmas famílias no Brasil, né? Eu sou contra pobre nem nada. Agora eu venho pra praia do PP porque eu tô aqui, eu tô junto dos meus, pô. Cobrava entrada. Tem que cobrar entrada. E também os Estados Unidos. Os Estados Unidos bancando tudo que é golpe, tudo que é cantar. Fazer o quê, né? Eu tenho um meme na internet que diz assim: seu ano de nascimento, onde os americanos estavam invadindo, né? Aí eu nasci em 73, eles estavam invadindo o Vietnã ainda. E eu no Afeganistão. Aí, olha só, ele evitava dizer que era de direita. Ele chamava de reformista. Poxa, mas esse discurso... Reformista cristão. Reformista cristão. Esse discurso também é muito conhecido. O simplesmente progressista também. De 2013 pra cá, Sim. Os caras começaram a se dizer, não, eu não sou de direita Sim, nem de esquerda, não de direita, eu sou liberal. Liberal, reformista. É um negócio de coluna do meio. Progressista. Espécie de política baseada em evidência. Todo esse blá, blá, blá do liberal que termina com o pobre se lascando e o rico ficando mais rico, né? Sim. Nesse tempo, logo após o fim da ditadura, porque tinha acabado de sair da ditadura, ser de direita não pegava bem. Também porque... Mas hoje não tem nazista aí no meio da rua. Nem os nazistas têm mais vergonha que dirá a pessoa de direita, né? Então, mas no discurso confrontando o Lula na TV... ele disse assim: Você sabe que a divisão que o outro candidato tenta estabelecer entre nós não é verdadeira. Não se trata de direita ou esquerda. Essa discussão está sendo enterrada sob os escombros do Muro de Berlim. A correta divisão que me separa do meu adversário é uma só. É uma ideia nova contra uma ideia velha. É uma visão moderna contra uma visão atrasada. É um futuro possível contra um passado já testado, por exemplo, na Polônia, na Hungria, na Alemanha Oriental e na Tchecoslováquia. Um passado que, como estamos vendo, fracassou. Qual de nós dois é o novo? O novo, minha gente, não é criar um Estado cada vez mais gigantesco e ineficiente, como fez a ditadura militar durante tantos anos. Um Estado que domina a vontade e liquida com a liberdade das pessoas, como o meu adversário quer nos impor. O novo é diminuir o tamanho da máquina do Estado para tornar o governo mais forte e mais eficiente no cumprimento de suas obrigações. O que é interessante, cara, é que nessa época aí, o cara não podia concordar com a ditadura, né? Não podia concordar, porque tinha recém saído e... Todo mundo lembrava o que tinha acontecido. Fazendo nem pouco tempo. Já o Bolsonaro dizia que a memória era falsa, que na ditadura tudo era lindo, era maravilhoso. O período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou. Porque o Bolsonaro ele foi formado na ditadura nos quartéis.
Porque nos quartéis até hoje eles divulgam que a ditadura foi uma coisa boa. É incrível o sujeito não precisar ter vergonha desse período da história do Brasil, né? E o Collor tinha, tanto que ele associava os períodos de grande crescimento econômico durante a ditadura com os investimentos americanos. Não, dos Estados. Investimentos de todo mundo fora. Não, eles diziam que era coisa de comunista, que nem a União Soviética fazia. A União Soviética. É uma coisa artificial. Sim. Não que não tenha sido, né? Não tem, foi. Mas alguém já ouviu falar nesse discurso recentemente? Muito recentemente. O tom anticomunista. Gente como Lula é comunista? Pode ser considerado como comunista? Era claramente de direita, até hoje. Era o mesmo direitista, só que mais ajeitadinho, mais limpinho, né? E isso é misterioso hoje. Principalmente o Collor, né? Como esse vídeo aí vai mostrar pra você. Dele gritando Bolsonaro. Bolsonaro! O Collor acusava o Lula de ser comunista. Acusava o Lula de comunismo, como até hoje acusa o coitado. Que ele ia confiscar suas propriedades. Até mesmo a caderneta de poupança. Como é que pode o cara falar exatamente uma coisa e fazer exatamente o contrário? Isso é a cara do Brasil. No dia seguinte, assim que ele tomou posse, no dia seguinte. Mas, enfim, os brasileiros tão suadamente conquistaram o seu próprio dinheiro e o Lula vai tomar a sua caderneta de poupança. Vai tomar. Se ele ganhar, ele é comunista. Porque ele é comunista, porque ele é barbudo. Ele é velho, eu sou novo. Quer dizer, o Lula não era tão velho, mas era mais velho que ele. Porque o Collor é novo ainda. Novo questão de idade, porque o Lula tem 77 hoje. Pois é. O Collor deve ter uns 70. É pouca coisa mesmo. Mas o Collor era bem mais jovem. Na época ele tinha 38, 39. Usando, inclusive, ataques pessoais contra Lula. Com a ajuda da Rede Globo, como a gente mostrou no vídeo, né? Que foi confessado, não entendo como até hoje. Nunca apuraram isso aí. Não deu em nada e é passado e não dá mais em nada, porque eu acho que até prescrever já prescreveu, mas enfim, eles deram mais tempo na edição do debate. Do Jornal Nacional. Nós fomos procurados pela assessoria do Collor, e o Miguel Pires Gonçalves é que viu que eu desse alguns palpites, e eu achei que a briga do Collor com o Lula nos debates estava desigual, porque o Lula era o povo, e o Collor era a autoridade. Foi exibido no Jornal Nacional de 14 de dezembro de 1989. Dias antes da eleição, no dia 17. 3 dias antes. E venceu Lula no segundo turno por 53% a 47%. Ou seja, apertado. Até hoje as eleições mais ou menos apertadas. É difícil hoje em dia ser tão folgado. Tipo, você vê, o Lula com o Bolsonaro na última foi apertadíssimo. Foi das mais apertadas. Foi mais apertado. Decidida por um povo, praticamente. Mas, enfim, usando... É importante a gente lembrar como era o Brasil nessa época. Era um Brasil de massiva inflação. A gente pensou que era um ano, Eu pensei que era um ano. 1972,91% ao ano. Ou seja, isso aí praticamente muda uma coisa, mudou depois, mudou lá 50 segundos. Mas é um negócio muito maluco. Por isso o presidente elegeu como prioridade a luta contra a espionagem inflacionária com o Plano Brasil Novo. Opa, já ouvi esse negócio de Brasil Novo algumas vezes. Conhecido como Plano Collor, né? O Plano Collor. Então, depois de 3 tentativas do Sarney, como a gente viu no último vídeo, a 4ª tentativa também deu errado. Deu errado. Só faltou. Só foi resolver isso 2 anos depois. Pois é. Então, tinha uma grande expectativa em relação ao plano, né? Porque durante a transição do governo, foi solicitado ao Sarney a decretação de feriado bancário. E conseguiu, né? Ele conseguiu. No dia seguinte, a posse do Collor, anunciou o retorno do Cruzeiro, substituindo o Cruzado Novo, a 3ª tentativa do Sarney. Deu um tempinho, gente. Muda toda essa real, essa moeda. Pois é. Mudou para Cruzeiro. Tente deixar pelo menos um pouquinho mais rápido essas moedas. Aí ele fez uma abertura econômica, enxugou a máquina pública. Enxugou a máquina pública, né? Porque com a visão liberal dele. Incentivou a entrada de coisa estrangeira, né? Coisa estrangeira. Que consolidando a globalização. E começo da informatização no Brasil. Pois é. Ele chegou a dizer, na época na FIFA, que os carros brasileiros eram carroça. E andava de jet ski, né? Mas depois andava de jet ski, como a gente vai ver. E a gente já viu esse negócio de jet ski antes também. Infelizmente de um jeito muito mais sombrio. O cara andando... Nessa época ele andava de jet ski no Lago Paranoá. Agora o presidente andava de jet ski no sangue dos brasileiros mortos durante a Covid. No Guarujá. Pois é. E corria pra fora da casa da Dinda, que era... A residência particular dele, de onde ele não se mudou pra Alvorada pra tentar dizer que era um moço honesto.
Aí andava com camisetas motivacionais, correndo. Né? Tocando aí a música do presidente Mauricinho. Do Lobão. Dos anos 90, da época do Collor. Não que a gente seja fã do Lobão, mas não histórico, que a gente não sabe dele, mas fazer o que? A gente sempre bota alguma coisa da época. E tornou-se também mais fácil e menos oneroso lançar LPs, né? Que era como se ouvia música na época. Long play, se você não lembra, era um negócio preto com buraco no meio. Assim. Eu nunca vi um desses, mas Então, um dos pontos mais importantes do plano previa o confisco de depósito bancário superior dos 50 mil cruzeiros. Quem tem no depósito à vista, quem tinha ontem no depósito à vista 50 mil cruzados, pode ir ao banco segunda-feira e sacar, se quiser, 50 mil cruzeiros. Né? Ou quem tinha isso no overnight. O que excede isso, a parte excedente a esses 50 mil, fica depositada no banco, junto ao Banco Central, sob a titularidade da pessoa física ou pessoa jurídica, em forma de cruzados novos. Deu errado. Que era exatamente o que ele tinha dito que o Lula ia fazer. Rapaz. Mas se o Lula tivesse sido eleito, talvez até fizesse talvez mesmo. Por um prazo de 18 meses, visando reduzir a quantidade de moeda em circulação. Além de alterações no cálculo da correção monetária e no funcionamento das aplicações financeiras. Mesmo sendo um confisco bancário de um flagrante de respeito ao direito constitucional de propriedade, de uma Constituição que mal tinha saído do forno. O plano econômico foi conduzido pela ministra da Economia, Zélia Cardoso de Mello. Zélia Cardoso de Mello, que foi aprovado pelo Congresso Nacional em questão de poucos dias. Rolou alguma coisa para aprovar tão rápido? Pois é, até hoje a gente não sabe, mas a garfada na poupança não feriu de morte a popularidade do governo. Não chegou à popularidade, até porque o sociólogo brasileiro Brasil de Salom Júnior lembra que a maioria da população não possui valores acima da linha do confisco, da corte. Então parecia até uma coisa de Robin Hood, né? Tirou dos ricos para dar para os pobres, né? De certa forma. De modo que não foi afetado negativamente. O que o povo sentiu foi a estabilização, né, dos preços. Foi o contrário. O efeito positivo da estabilização dos preços. Pelo menos por um tempo. Por certo tempo. Não sabemos, quer dizer, não lembramos o quanto. Cara, até hoje tem gente podendo receber dinheiro. Inclusive herdeiro das pessoas que podem ter falecido, aí herdou, de certa entraram forma, na justiça e morreram antes do processo correr. Até hoje tem gente aí, né? Como eu a gente vai mandei ver. A notícia para um amigo meu que está nessa condição. Tipo, que a gente vai ver, botar na tela essa notícia aí para as pessoas verem que, para quem inclusive tiver, né? Porque sabe, porque até hoje, 30 anos depois, ainda informação tem gente... de utilidade pública, né? Informação pública. Porque isso é dinheiro. Dinheiro. Como resultado, o PIB se moveu igual uma gangorra decrescente. Subia, 3,2% de crescimento. Em 89. Aí caía de novo. Menos 4,3% em 90. Seguida de alta de 1% em 91. E fechou em 92 com... O último ano do Collor. Menos 0,5%. Menos 0,5%, ou seja, não deu nada certo. Não deu em nada. Tirou o dinheiro de todo mundo, a galera ficou lisa, alguns se mataram, alguns morreram do coração. Muita gente, aconteceu de tudo. E não resolveu a economia. Outros candidatos, na época, na eleição, se elas tivessem ganhado, corria o risco de ter apoiado a medida. É porque era uma teoria econômica na época, no movimento de desespero, ninguém sabia o que fazer. Ninguém sabia o que fazer com o dinheiro, porque era inflação toda hora. Pois é. E o Brasil estava no espiral inflacionário, como a gente falou, a gente pensou que era um número do ano, né? A gente... Botamos o ano errado, né? Botou o ano errado. Não. Parecia que era 72. Era o número da inflação. Pois é. Mas o desenho final foi provavelmente muito influenciado do plano, né? Do plano Collor. Plano Collor. Foi influenciado por um documento. De Luiz G. Berzeluso e aí o Júlio F. Almeida. É só porque o sobrenome sou meio... Júlio Luiz Beluzzo e o Júlio Almeida. E o Júlio Almeida. Discutido na assessoria do candidato do PMDB, do Ulisses Guimarães, e também na assessoria do PT, né? Também na assessoria do Lula, porque... Qualquer um que tivesse ganhado, eles iam escutar esses caras. Escutar, porque tem que escutar numa democracia. Pois é, e também porque, enfim, eles tinham que ter alguma alternativa. Era inflação enorme. Apesar das diferenças nas estratégias econômicas gerais, as candidaturas que se enfrentavam no meio dessa... Aceleração econômica muito forte, porque, pelo amor de Deus, era horrível naquela época. E hiperinflação aberta no segundo semestre de 89, né? Eles não tinham política de estabilização própria. Ninguém sabia o que fazer, na realidade. Porque afinal era difícil. Pois é. Foi até bom que o Collor tenha errado, porque isso, né, de certa forma. De certa forma. Mas ele não era muito afeito à negociação política. Não, ele recebia apoio dos partidos da direita, direita entre aspas, talvez, né?
Eu não sei quantas aspas, né? Mas Sim. PFL, porque PDS, PTB. Porque era duas vertentes da época da ditadura. Sim. E o PTB, o PTB, que na época... Quer dizer, o PTB na época... O PTB sempre foi pelego, né? Sempre foi, tipo, um negócio assim. Na época do Getúlio, pelo menos, ele era realmente trabalhista. E do PL, que hoje é de extrema, né? Era pra ser o PN, né? O Partido Nazista. É extrema direita. Bem-vindo ao Brasil, onde o Partido dos Trabalhadores é o social-democrata. Social-democrata. É liberal. E o Partido Liberal é o fascista. Isso é a cara do Brasil. A cara do Brasil. É um meme que tem aí. Em reunião de países ibero-americanos, o presidente ofereceu ajuda para a campanha de imunização a mais de 21 países. E no governo do Collor, o pessoal... Questionava a vacina. Mas o povo tomava vacina do mesmo jeito. Tem que ser o pior presidente, é mesmo o Jair Bolsonaro. Né? Conseguiu superar o Collor. Conseguiu. Bom, o Collor também é aquele outro vampiro lá também. Outro vampiro também. E assinou o decreto de 25 de maio de 92, que homologou a demarcação da terra indígena Yanomami, né? E também, 26 de março de 91, assinou o Tratado de Assunção, que constituiu o Mercosul. E daí o nome é importante, né? 9,4 milhões de hectares, né? Diferente do Bolsonaro, que é o que ele disse aí. Não existe mais demarcação de terra indígena. E também demarcou a terra indígena, autorizou a demarcação da terra indígena Mencragnote, 4,9 milhões de hectares, né? Nem mesmo no governo do Collor os originários sofreram tanto quanto eles sofreram agora há pouco. Pois é. Com o Bolsonaro, com a gente sabendo no início desse ano o que ele estava fazendo. E, inclusive, na ecologia, o Brasil abrigou a Cúpula da Terra. A Cúpula da Terra, a COP92. Rio 92. Rio 92, a primeira conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Em razão do evento, eu transferi de 3 a 14 de julho de 92 a capital federal para o Rio de Janeiro. Convocou as Forças Armadas para fazer a segurança. Então, ou seja, fez até o Rio de Janeiro voltar a ser capital por um tempo. Porque o Rio de Janeiro é muito icônico, tem muita natureza. Né? Porque Brasília só tem o Lago Paranoá aqui. Que não é exatamente, é quase um açude. Né? Em meados de 91, denúncias de irregularidades começaram a surgir. Na imprensa. Chegava de uma parte aí que todo mundo envolvia gente próxima, né? presidente. Do ministros, amigos. E até mesmo a primeira dama dele. Algo meio familiar, não é? É verdade. Numa entrevista à revista Veja... De novo a Veja. 30 anos depois a Veja fazendo confusão. Ontem saiu uma notícia entrevista na Veja sobre a delação do coronel Mauro Cid, né? Parece que ele vai entregar as pontas. Não sabemos quando, mas parece. Não sabemos quando, mas parece que o Bolsonaro vai cair assim, pro presídio, né? Vai pro presídio, porque era presidente, a gente já derrubou ele. Graças a Deus. E se ele tivesse ganho, a gente não estava vivendo esse momento, essa alegria de ver esse desgraçado. E também entrevista a Veja, justamente, em 92, em maio, o Pedro Collor, que era o irmão dele, que revelou o esquema de corrupção que envolvia o ex-tesoureiro da campanha, o Paulo César Farias, ou mais conhecido por muita gente como PC Farias. Que foi barbaramente assassinado, né? Com assassinado ninguém sabe até hoje. E a conclusão, tem duas conclusões de legista, mas a conclusão geral é que foi crime passional. Crime passional. Sendo que, assim, morreu ele e a mulher. Ninguém sabe quem atirou primeiro, né? Enfim. E também porque... Ficou meio maluco. Também porque ninguém sabe também se o Collor também não podia ter alguma coisa a ver com isso. Pois é. Até hoje não se sabe. Foi encerrado como crime passional. Sim. Mas E meio a forte comoção popular, porque o povo estava comovido, aí instalado uma CPI para apurar a responsabilidade do presidente sobre os fatos. Aí ele tinha aquele estilo boçal e autoritário, não se envolvia com ninguém, não conversava muito, né? E aí o Centrão... Porque o Centrão, né? Se gritar, pega Centrão. Não fica meu irmão. Centrão... Que hoje em dia é comandado ironicamente, é comandado por um alagoano. Pois é, que é o Arthur Lira, né? Sim. De campaça o impeachment dele. Mas aí podia ter ficado só restrito aos partidos de esquerda, né? Collor achava que quem controlava o executivo era ele tinha mania dessa, porque... Também porque ele só tinha sido governador de Alagoas, que é facilmente manipulado. Achava que não tinha que compartilhar com o parlamento. Era uma espécie de Bolsonaro ao contrário, né? Porque o Bolsonaro foi entregar o país. É importante ter em conta o que está acontecendo no Brasil. Nem o doutor Ulisses Guimarães, que foi presidente da Constituinte e presidente da Câmara ao mesmo tempo, tinha o poder, sabe, na Câmara dos Deputados, que tem o presidente da Câmara atual com uma coisa chamada
orçamento secreto, que é a maior vergonha deste país. Entregou o controle financeiro na mão do Arthur Lira através daqueles orçamentos secretos. Esse orçamento e também só sendo a rainha da Inglaterra. Quer dizer, nem a rainha, mas porque rei da Inglaterra atualmente. Em entrevista à revista Isto É, Heriberto França, que era o motorista da secretária do Collor, diz que as empresas do PC Farias pagavam as despesas familiares por meio de depósito na conta do funcionário. Revelou-se ainda que um Fiat Elba para uso do presidente foi comprado por um chefe de um compra fantasma ligado ao Estados Unidos. As joias de hoje. A joia de hoje era o Fiat, né? O Fiat Elba de ontem. Você vê como as coisas mudam. Antigamente eles compravam Fiat, hoje é joia que eles mandam embora. Agora eles ganham as joias de presente da Arábia Saudita e vão vender nos Estados Unidos. Para ganhar dinheiro e também para escapar da prisão. Pois é. E dia 2 de outubro foi aberto um processo de impeachment na Câmara dos Deputados, né? Impressionado pela maciça presença do povo. A próxima batalha política em Brasília já tem data marcada. Terça-feira que vem, uma semana depois de aprovado o relatório final da CPI, a Câmara dos Deputados recebe um pedido de impeachment. A mobilização para o novo confronto no Congresso Nacional já começou nos partidos políticos. Na rua, com o movimento dos caras pintados. Eu tenho um amigo meu que foi desse movimento aí. Eu não conheço ninguém muito caras pintados, ainda bem. Eu não fui. Eu era muito novo. E também esse povo aí também, hoje em dia, é capaz de estar apoiando sei lá quem hoje. Pois eles pintaram a cara de novo, só que pro mal, né? Collor afirmava que só morto ele deixaria o Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro diz que só sai da presidência morto. Só Deus me tira da cadeira presidencial. E me tira, obviamente, tirando a minha vida. E o Bolsonaro, inclusive, quase copiou esse discurso. E nem para morrer, né, o Collor. Ele até disse isso. No próximo domingo, ele disse, leia para nós a mensagem. No próximo domingo, esta é uma mensagem que eu dirijo a todo o Brasil. A todos aqueles que têm a mesma profissão de fé, que saiam no próximo domingo de casa com a presença de alguma roupa, com alguma peça de roupa, e uma das cores da nossa bandeira, que eles põem na janelas, toalhas, panos, que tiverem nas cores da bandeira. Nós estaremos mostrando onde está a verdadeira maioria. Na minha gente, no meu povo. Nos pés descalços, nos descamisados. Descamisados. Tá imitando Evita Peron, hein? Gente, descamisados, naqueles para quem foi eleito. Para quem eu estarei governando o último dia do meu mandato. Em 13 de agosto ele disse isso. A gente está escrevendo isso quase 30 anos depois. A gente escreveu isso quase 30 anos depois. A gente escreveu isso no dia 11, na semana passada. 11 de agosto. E os brasileiros ouviram o pedido e foram às ruas, mas não na bandeira verde e amarela. A cor escolhida para o protesto foi o preto. A manifestação começou cedo em frente à Catedral de Brasília. As pessoas ocuparam a esplanada dos ministérios, predominando a cor preta nas roupas, bandeiras e faixas. Flopou, como se diz hoje. Como diz hoje. E também que, né, pelo menos, é melhor que tenha saído de preto, né, porque as últimas pessoas foram de verde e amarelo, né. Foi um trauma agora. Não deu muito certo não, né. E também foi um trauma. Então, os brasileiros, no dia 16 de agosto, o 16 de agosto de luto, que é como foi chamado esse dia, hoje, deflagrou uma onda de novas manifestações que ganhou o estímulo de partidos de oposição. Os sindicatos. Estudantes com as caras pintadas de verde e amarelo se tornaram os símbolos dos protestos. Adornados pelos bonecões do Collor e do PC. Foi nessa época que surgiu aquele senador do PT, o Lindbergh Farias. Ele surgiu nessa época, era cara pintada. Um montão de gente surgiu naquela época. Pois é. Até o Maluf foi. O centro e a direita. Até o Maluf, gente. O centro e a direita aderiram, o Maluf foi a favor do impeachment. O Maluf, que era o padrinho de casamento. Do segundo casamento. Votou nele, o Collor votou nele em retribuição e foi a favor do impeachment. Você vê o que é o Maluf. Ninguém pode confiar no Maluf. Ninguém pode confiar no Maluf. Mas aí, a ideia aí colocou um patriotismo de um modo muito diferente do que aconteceu mais recentemente. Ficou... Porque hoje em dia patriotismo é extremismo. Ficou quase assim um patriotarismo, né? Sim. Assim. Do lado dele se manteve só uma pequena tropa de choque. Folclórica também. Liderado pelo deputado Roberto Jefferson. Mas é tão folclórica que você imagina quem. Você imagina quem é. Esse cara tá em tudo. Virou tropa de choque. Fazer o quê? Aí, enfim, ele prometia cargos, verbas e um diário oficial gordo para quem votasse contra o impeachment. Sempre ele denunciando, mas sempre ele também tendo alguma coisa no meio. Na verdade, o Itamar já estava se dissociando ao Collor desde o começo de 92, como disse o Brasil de Salum.
Rompeu com o partido do presidente. Rompeu, né? Porque, sinceramente, não sei nem quem tinha mais, além do Collor, aquele partido. E a partir de agosto começa a discutir o seu governo. Começa a discutir o governo dele, porque praticamente era certo. Então o Itamar estava costurando por dentro, né? Então os partidos que apoiavam ele não apenas viam como era difícil manter o apoio ao Collor, porque o Collor, sinceramente, não sabia negociar. Mas observava que tinha uma luz no fim do túnel, né? O Itamar, que consegue, através de um grupo de parlamentares, principalmente do PMDB e do PSDB, montar um esquema assimilando gente que, a princípio, estaria defendendo o Collor, como disse o Brasil de Salom. E foi exatamente no governo do Itamar que surgiu o plano... o plano real e bastante coisa. Em 29 de setembro, por 441 votos a 38, a Câmara autoriza a abertura do processo de impeachment. Paulo Romano, PFL Minas Gerais. Senhor presidente, pela ética, PFL mas Minas em Gerais. nome dessa casa e do povo brasileiro, saibamos ser coerentes. Meu voto pela dignidade, por aquilo que Minas Gerais representa, é sim. 336 votos. Passou o impeachment pela Câmara dos Deputados neste momento. E aí, isso implicou no afastamento temporário dele. É a decisão final do processo pelo Senado. O julgamento definitivo. É a primeira vez que fazia isso na história. Então, já era uma coisa inédita na política brasileira. Na nossa história, né? E na nossa história também. E assim, o julgamento definitivo começou em 29 de dezembro. Mas numa tentativa de escapar da suspensão dos direitos políticos, por 8 anos, o Collor renunciou ao mandato, né? Ainda assim, o Senado prosseguiu com o julgamento. Tornou inelegível. De uma forma simbólica, né? Porque legalmente ele poderia ter escapado. Legalmente, mas as pessoas não deixaram ele correr. Foi o contrário do que aconteceu com a Dilma, né? Porque ela foi empichada, mas eles não deixaram não tiraram os direitos políticos dela. Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de cargo público, em virtude de não se ter obtido nesta votação 2/3 dos votos constitucionalmente previstos. Até porque sabiam que não tinha feito nada, né? Sabia, também porque tinha tido uma articulação. Pois é. Enfim. Com o Supremo, com tudo, como diz o Romero Jucá, né? Mas, enfim, o ex-presidente reuniu a imprensa na casa da Dina, porque era a casa dele, né? Não era nem o Palácio da Alvorada. Ainda bem que ele não poluiu aquilo lá. E aí esbravejou, chamou o Brasil de republiqueta tribal. Diz ter sido derrubado por aqueles que eram contra a modernização do país. Se comparou ao Getúlio, só não saiu no caixão. Né? Só não saiu morto. Assim é fácil, né? Se compara a Getúlio, quero ver sair do caixão. Incluindo também que o avô dele era próximo do Getúlio, o avô dele, o Lindolfo. Sim, pois é. Então, a presidência foi assumida pelo então vice-presidente Itamar Franco. Itamar Franco, né? E o Collor virou aquele exemplo do que não fazer, né? Inaugurando nos governos posteriores a iniciativa política conhecida como presidencialismo de coalizão, termo criado em um artigo do cientista político, o Sérgio Abrantes. E assim termina a história do caçador de maracujás, que recentemente, inclusive, foi condenado pelo conjunto da obra, né? Pelo STF. E também porque... E também o Collor fundou uma lição, de certa forma. Se você não sabe de nada. Não tem que ser presidente. Não sei se o Bolsonaro aprendeu essa lição. O Bolsonaro, porque sempre tem de 30 anos nesse país, tem alguém que tenta fazer alguma coisa diferente. De 30 em 30 anos. Primeiro foi... Essa teoria é interessante. Começa com o da vassourinha. O Jânio, 30 anos depois Collor, 30 anos depois Bolsonaro, de certa forma. Espero que nós tenhamos 30 anos de alguma reconstrução desse país. Pelo amor de Deus. Né? Então, até a próxima. Sim, com o governo do Itamar. Até lá. 61. Jair Bolsonaro. Representando e expressando também a vontade dos militares, que são povo, voto sim. Jair Bolsonaro, sim, 162.